Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos dar início aos nossos estudos de hoje. Estamos no capítulo 18, Informações e Esclarecimentos. No programa passado, nós estávamos comentando, sobre a conversa, entre Aniceto, Alfredo, Vicente e André Luiz sobre a guerra. Sobre a guerra que está acontecendo, porque todos nós sabemos que o livro Os Mensageiros, o livro Nosso Lar, eles descrevem a situação planetária da guerra, não é? Porque é a Segunda Guerra Mundial que está acontecendo paralela a esses acontecimentos que o André Luiz está vivenciando no mundo espiritual. Então, eles conversavam, sobre a questão de não adiantar se as pessoas infelizmente, têm uma visão equivocada do que acontece com aqueles que morrem na guerra, porque na realidade eles continuam vivos. E vivos, eles se sentem mais livres ainda para poder fazer o mal. Então, aqueles desencarnados que morrem com ódio, cheio de violência no coração, eles no mundo espiritual, o Aniceto diz que eles pesarão na economia espiritual da Terra. O que isso quer dizer? Eles ficarão atormentando continuadamente aos encarnados e agora com mais liberdade, porque eles estão no mundo espiritual, são invisíveis, eles podem influenciar de repente com muito mais a palavra fugiu. Intensidade. Com muito mais intensidade, aqueles que também gostam, porque a gente já viu isso. Então, o Aniceto diz que enquanto houver discórdia entre os humanos, da Terra, nós pagaremos um doloroso preço em suor, em lágrimas. E foi isso que a gente comentou, dentre outras coisas. E agora nós vamos começar a nossa leitura. Nós estamos no parágrafo 18, segundo a minha contagem. O parágrafo, ele começa assim: embalde voltarão os países. É um travessão, mas só que nós vamos ler a partir da metade para o final do parágrafo. E começa assim: a guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Então, o que o Aniceto está dizendo? Que os espíritos que gostam de guerra, aqueles mais belicosos, violentos, eles têm verdadeiros núcleos no mundo espiritual e atiçam com as suas vibrações mentais, mais o ódio entre as pessoas, Então, a gente não pode se enganar sobre isso. Se a gente acha, que tem, hoje em dia, muito terrorista encarnado, tenhamos a certeza que desencarnados também eles são muitos. Muito mais, e continua, imagina, desencarna, a maioria desses desencarnam de maneira violenta, chegam no mundo espiritual porque a gente não muda.
só porque morremos, né? Nós continuamos sendo os mesmos. Eles desencarnam de forma brutal, eles desencarnam brutalmente, eles chegam no mundo espiritual com muito mais ódio. E fica fácil para eles influenciarem aqueles que pensam como eles. Fica mais fácil. Então, é o que o Aniceto está dizendo. O Aniceto, ele diz assim, quando ele fala que a guerra fascina a mentalidade de todos os povos e das esferas, os povos das esferas invisíveis, a gente tem que raciocinar. Ele está falando do nosso planeta Terra, da nossa casa, da nossa humanidade. A humanidade, ela compreende os espíritos encarnados e desencarnados, tá? Porque os desencarnados são as pessoas que estavam com o corpo físico e que a mentalidade continua a mesma. A morte não muda, não nos muda. O que nos muda é a nossa vontade de mudar, não é? Os espíritos ensinam isso. E a respeito disso, a gente pode raciocinar com o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, quando Allan Kardec coloca uma mensagem de Santo Agostinho, intitulada Mundos de Expiações e Provas, em que a Terra se encaixa, se classifica, né? E no item 15, ele diz assim, vou ler só um trechinho dessa mensagem de Santo Agostinho, que a Terra é um dos tipos de mundos expiatórios, né? Que servem aí na Terra, serve de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus, que somos quase todos nós. Então, esses espíritos, nós temos que lutar com a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, e duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Então, o que Santo Agostinho está dizendo aqui nesse trecho, né? Ele está dizendo que nós estamos encarnados aqui, na nossa terra, na nossa escola, porque somos rebeldes à lei de Deus, estamos no local que temos que lidar com a perversidade e com a inclemência da natureza, mas que isso nos faz progredir, porque temos que raciocinar no bem. Tendo a dificuldade, a gente tem que raciocinar no bem. É como se a gente tivesse uma ferida no corpo e a gente lutasse contra isso para melhorar, não é? Não se acomodar. Então, desenvolvendo assim a inteligência e as qualidades do coração. É isso que o Aniceto está falando aqui, né? A mentalidade fascina os povos. Por que a mentalidade da guerra, né? A mentalidade da guerra, a guerra fascina. Porque gostamos disso ainda, somos rebeldes à lei de Deus. O dia que a gente começar a não se tornar rebelde, que é o contrário de rebelde, nos tornarmos dóceis à lei de Deus, a guerra já não vai nos fascinar mais. Basta ver nos pequenos detalhes. O que a gente prefere, a maioria de nós, um filme de guerra, de ação, ou um filme que traz uma espiritualidade, que traz uma mensagem de amor, de paz, né? O que a gente vê mais assim no cotidiano, nas nossas programações, né? Nas novelas, né? Uma novela que não tem uma pessoa a amar, não vai dar audiência, tem que ter aquele pessoa a amar. Então a gente gosta disso ainda, a gente está nesse patamar, vamos dizer assim, né? De raciocínio. E aí o Aniceto continua. Quem não impunha as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor no campo da palavra ou da ideia, mas todos nós pagaremos tributo. Então, com essa fala do Aniceto, muito importante, ele está dizendo para nós que toda a humanidade, de alguma maneira, contribui para a paz na Terra. Mas aqueles que pensam e que gostam de violência, esses estão contribuindo para que a guerra continue. Então a responsabilidade é de todos, porque ele está dizendo aqui que para você entrar numa guerra, você não precisa segurar em armas. Você, com o seu pensamento, colabora para que aqueles que estão com as armas se sintam mais fortes, mais violentos. Então todos nós, né, de alguma maneira, somos responsáveis pela paz no planeta. Depende de nós. Jesus já nos falava sobre isso
quando ele disse que a gente pode cometer erros não só pelos atos, mas pelas palavras e pelos pensamentos. Então, de alguma maneira, nós, ao desencarnarmos, vamos ter uma consciência mais plena sobre isso, entendendo, vendo, né, o quanto a gente torceu para que as violências continuassem no planeta e o quanto a gente emitiu pensamento de paz para o planeta. A gente lembra que lá na nossa casa, aqui no Rio de Janeiro, há um tempo atrás, há uns anos atrás, teve um sequestro de um ônibus. E esse sequestro, ele foi televisionado. A TV ficou o tempo todo ali, o sequestrador com uma moça. E todo mundo, né, todo mundo vendo aquilo, aí a gente comentava que todos aqui, porque no final ele foi alvejado, esse sequestrador, né, e acabou morrendo. E o nome dele eu não me esqueço, né, porque uma amiga nossa rezava sempre por ele, era Sandro, o nome Sandro, dele, era Sandro, não me esqueço disso. Isso tem mais de 20 anos. Sim. E aí a gente estava comentando que todos aqueles que torceram para que ele fosse assassinado, de alguma maneira, assinaram o atestado de óbito dele. Porque a gente não pode errar por pensamento, palavras e atos, então. E a gente acabou se esquecendo do seguinte: a pessoa, ela só vai sair do corpo. Ele vai continuar no mundo espiritual, e se ele não aceitar o que aconteceu com ele, não entender, não perdoar, né, apesar dele também ter feito, né, um ato muito equivocado, ele vai continuar pesando na economia do Rio de Janeiro. Porque ele pode continuar no mundo espiritual influenciando outros criminosos a agirem da mesma maneira. Então é isso que o Aniceto está colocando. E a gente até lembrou, o espírita, ele nunca pode ser a favor da pena de morte. O espírita que compreendeu o espiritismo, ele sabe que não adianta tirar uma pessoa do corpo. Ela vai continuar e muito mais livre e muito mais segura para fazer o que quer. Porque ela não tem o corpo para impedir, ela não tem as leis humanas, né? Não tem câmeras de segurança para ver. Tem os espíritos que cuidam, né, da humanidade, mas de alguma maneira a gente tem a liberdade para fazer o que quer até um certo ponto. Então, o espírita não pode ser a favor da pena de morte. Aqui a gente entende o porquê. Raciocinar assim, né, Tereza? Porque é claro que você vê uma cena de violência, nosso estágio ainda é assim, não nos enganemos. Eu, particularmente, eu ainda sou assim. Quando eu vejo uma cena de covardia, eu fico momentaneamente com raiva daquele que cometeu o ato de covardia, porque eu ainda sou assim, eu ainda sou mau. Meu sentimento não é assim, mas eu estou raciocinando diferente. É como a Tereza falou, eu já não posso desejar para aquele agressor covarde uma pena de morte. Primeiro porque ele não vai morrer. Já começa por aí, porque a morte não existe. Como nós lemos antes aqui, agora mesmo, os espíritos desencarnados que querem o mal fazem com muito mais facilidade no plano espiritual. A gente sabe disso. Primeiro é isso. Segundo, que eu não tenho direito de querer tirar a vida de ninguém. Quem dá e tira a vida é Deus. Esse é o raciocínio que nós temos que ter. E é o progresso intelectual que impulsiona o progresso moral. Os espíritos responderam a Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Então, se o progresso intelectual ficar cada vez mais, cada vez maior dentro do meu raciocínio, um dia ele vai ir para o coração. Não é? Não é isso. Aí o Aniceto continua. Só mais um pouquinho, porque ele fala aqui que todos pagaremos o tributo da questão da palavra e da ideia que tivemos. Então, a gente há uns programas atrás, a gente já tinha lido um trecho desse livro, Pensamento e Vida, do Emmanuel, no capítulo 8, Associação, em que ele diz, nesse capítulo 8, que nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Então, como a Tereza deu o exemplo do moço
do ônibus. Sequestrador. Eu não sei se era um 74, alguma coisa assim. Eu acho que era isso. Então, do sequestrador, tem uns 20 anos isso. Todo mundo que torceu para ele desencarnar, empunhou a arma junto com aquele que atirou nele. Então, a responsabilidade... E aí é que Jesus nos fala que muito será cobrado daquele que muito foi dado. Se nós temos o conhecimento, a gente tem que vigiar esses pensamentos toda hora. Por isso também o vigiar e orar. A gente vai vendo como há uma conexão das ideias, das palavras de Jesus em torno de um só pensamento, que é a lei de amor, né? Então, toda vez que alguma coisa, estamos agora as guerras, né? E nunca tivemos sem guerra, né, na humanidade. Mas aí qualquer guerra que esteja na mídia, e hoje a gente vê instantaneamente, que a gente torça para alguém fazer alguma coisa, a gente está sendo responsabilizado, a gente ajuda a atirar também, dar o tiro lá, jogar a bomba e etc. A gente está torcendo por isso. Então é isso, então a gente tem a responsabilidade, é o pensamento, não é? É o que ele está falando aqui. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei do amor, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família universal. Então ele está dizendo que a humanidade, como um ser coletivo, ela vai, de alguma maneira, sofrer as consequências do pensamento violento da maioria. Mas também, cada um individualmente, como ele coloca aqui, vai ser responsabilizado de perto. Então, a gente tem a responsabilidade coletiva, mas tem a responsabilidade, que ele diz aqui, a de perto, aquele que realmente vai hoje em dia para as redes sociais, que é um veículo, não é, que o mundo todo acessa, e vai destilar ódio ali, né, na sua rede social, seja no Facebook, no Instagram. Infelizmente a gente vê que esse veículo, eles adentram a casa das pessoas com a maior facilidade, e as crianças têm acesso. A gente vê, o governo até consegue, de alguma maneira, pelo menos tenta, né, reprimir esses abusos. Mas quantas pessoas... Esses jogos, Tereza, da juventude... que e destilam ódio, assim, contra homossexuais, contra negros... Mendigos na rua. Mendigos, então, então, essas pessoas que fazem isso, que utilizam esse instrumento, não é, na internet, para promover ódio, para divulgar o preconceito, essas vão ser responsabilizadas mais de perto. E tem a responsabilidade dos pais. Agora, há pouco tempo, antes da gente gravar esse programa, foi antes de ontem, nós vimos uma matéria na mídia, na televisão, de um delegado da polícia, eu não tinha visto isso ainda, um delegado pedindo, quase implorando para os pais vigiarem os filhos, porque isso começa em casa, na questão do celular. O que nós estamos falando aqui, nós estamos falando da influência dos espíritos inferiores que sempre fomentaram a discórdia e desencarnados, e fica muito mais fácil. Então, nós estamos vivendo uma transformação planetária, está tudo aqui, o raciocínio está numa coisa só. Nós temos agora aí notícias na mídia o tempo todo de crianças adolescentes, fazendo absurdos, aceitando desafios, atrocidade, esses desafios. Isso é influência do plano espiritual. Não é, a gente não pode botar a culpa nos espíritos, não, porque influencia quem se deixa ficar influenciado também, porque a sintonia existe. E nós somos espíritos endividados. O filhinho bonitinho, ele cresce ali, cheirosinho, lindo, uma criança, mas é o espírito endividado geralmente que está encarnando ali. Então tem que ter a vigilância. O que ele está dizendo aqui da responsabilidade, né, trazido, que se faz. Cada família, um será responsabilizado de perto. Imagina os pais, como vão ser responsabilizados se tiverem deixado, assim, afrouxado um pouco na questão da vigilância, porque a influência espiritual dos espíritos inferiores nunca esteve como antes na Terra, porque nós estamos passando por uma transição planetária. É o crescimento do joio e do trigo que Jesus já falou lá 2000 anos antes, crescendo juntos, não é? Então a gente tem que vigiar muito.
Isso. E aí, continuamos. Parágrafo 19. Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou: é justo. Aniceto voltou a considerar após silêncio mais longo. Estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações dessa guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Olha o que é a gente parar para estudar. Eu sempre achei que as fronteiras foram fechadas, mas não foram. Não é. Não é. E eu falava isso, olha como é que a gente acaba falando uma coisa que realmente não é. Eu já li esse livro algumas vezes e eu achava que eram as fronteiras com a ligação com a Terra, o que a gente chama dos campos de saída, que a gente já estudou aqui, ficaram fechadas, mas não ficaram. Olha o que ele diz. O Aniceto esteve em Alvorada Nova. Alvorada Nova é uma colônia espiritual mais evoluída e superior a nosso lar. Ele esteve lá, que fica em zonas mais altas, e lá ele soube que núcleos de espiritualidade superior de outros planetas, dos planetas vizinhos, Marte, Júpiter, não é? São os vizinhos à Terra. Saturno, talvez. Então, que esses grupos lá, né, que essas... como é que ele coloca aqui? Que esses núcleos avançados de espiritualidade superior, eles determinaram providências de máxima vigilância. Então, eles não fecharam. E eu estava passando... Mas porque... Não é. Ele não diz qual é essa vigilância, mas o que o negócio foi redobrado foi. E existe uma colaboração constante, sempre foi assim. Não tem como um não colaborar com o outro, não é? Porque, por exemplo, Jesus, o raciocínio, Jesus é o governador do nosso planeta. Existem os espíritos que controlam o sistema solar, não é? E tudo é o amor de Deus, né? O amor de Deus imperando em todos os sentidos. E se é o amor de Deus e esses espíritos crísticos, né, que governam o planeta, sistemas solares, eles se fundem num sentimento só de amor. Não tem como um ficar isolado com o outro. De fraternidade. Não tem como. Exatamente, de fraternidade. Seria nós aqui, a gente tem um hospital para cuidar dos doentes e o outro hospital está todo lá do lado. Todos... Não, vocês se viram aí, a gente tem aqui os cuidados. A gente não ia fazer isso, né? O vizinho nosso aqui não tem. Aqui nós tivemos há pouco tempo, a gente até está anotando aqui, a gente teve há pouco tempo aqui no Brasil, agora, aquela enchente lá no sul do país, atingindo principalmente o Rio Grande do Sul. A gente viu como houve uma comoção nacional e de outros países também com relação ao povo de lá. Isso é fraternidade. Então a gente ia fechar a fronteira, não, vocês se virem aí no estado de vocês que a chuva foi aí, não foi aqui. Não é assim, não é? Se não é assim entre nós, egoístas que nós somos, imagina entre espíritos superiores, que são superiores. Por que é superior? Porque é o amor que impera no coração deles. Como é que ia fechar as coisas? Então não é assim. Realmente a gente sempre, às vezes, associa o que é o valor do estudo. Como a Tereza falou, que é a importância da gente estudar, parar, ler ali, analisar o que o espírito está falando, não é? Então é isso. Então a colaboração, a fraternidade é a lei. É a lei de amor que está no livro, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8. Quem quiser dar uma olhada lá. Lei de amor. É lei, não é? Bom, chegamos ao final do programa. Lembrando que hoje nós estudamos o livro Os Mensageiros, o capítulo 18. Agradecemos a todos pela companhia, pela paciência de nos ouvir, rogando a Jesus que abençoe a toda a humanidade e abençoe vossos lares e vossas vidas. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.